Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais uma semana de conhecimentos gerais aqui na UNO Chapecó. Contamos com a presença, de alunos de todos os cursos, da EAD, além da biblioteconomia, que essa é uma temática específica do curso, mas a gente acaba divulgando, e os alunos acabam participando de todas as palestras, Então, hoje estaremos recebendo a professora Daniela Pizarro, que é da UDESC. Seja bem-vinda, Dani. E ampliando as nossas discussões no decorrer do ano, a palestra de hoje ela vai tratar entre o saber fazer e o saber agir, a atuação política das bibliotecárias e bibliotecários no mundo da vida. Então, pensando nessa atuação, nesse envolvimento dos profissionais com a área, é uma temática, que a Dani já vem trabalhando e eu sempre gosto muito de ouvir, justamente, por nos levar a pensar sobre a nossa prática, a nossa atuação, não só relacionado às questões profissionais, mas também como a gente se relaciona, com os ambientes de atuação de diversos profissionais, Então, seja bem-vinda, Dani. Eu vou deixar você se apresentar, para que você possa indo contando, para eles como foi essa sua relação também, com a área da biblioteconomia, com a própria temática, que eu sei que tem muito a ver, com esse processo, dos estudos, da pesquisa também. Então, fique à vontade, seja bem-vinda. Só um recadinho para quem estiver em casa, e quiser ligar a câmera, e no decorrer fazer interações, pode não só pela escrita também, mas a ideia é que a gente faça uma roda de conversa mesmo, que a gente possa fazer essas trocas, ouvir os nossos alunos. Temos alguns egressos também, que eu compartilhei, com os nossos, com a lista, que nós temos para justamente manter esse contato, com os profissionais, que já estão na prática também. Então, fiquem à vontade. Agora é com você, Dani. Obrigada, Jéssica. Bom, boa noite a todas, todos, todes. Gente, é muito gostoso, sempre vir aqui aqui não, aí no Chapecó, e estar aí com vocês, um curso de biblioteconomia da UNO Chapecó, já é um velho amigo aí, e é muito bom sempre quando a gente pode estar compartilhando juntos, ainda mais uma temática que é tão cara para mim, Então, já gostaria de começar aqui agradecendo o convite da professora Jéssica, por oportunizar esse momento tão gostoso, gente? Então, eu falo aqui do mundo da vida, entre o saber fazer e o saber agir, e quando eu me refiro aqui, à nossa atuação ético-política no mundo da vida, gente, inclui realmente tudo, o mundo da vida, o nosso mundo do trabalho está no mundo da vida, o nosso mundo acadêmico, afinal, a gente é a mesma pessoa, a gente é a mesma pessoa, independente de ser docente, pesquisadora, bibliotecária, estudante, somos guiados pelas nossas crenças, pelas nossas convicções, pelos nossos agires, a gente não é uma pessoa profissionalmente e outra pessoa, não existe essa separação, Então, partindo do pressuposto que nós somos uma construção social, Nascemos, somos socializados em determinados modos e condutas e comportamentos morais, vamos dizer assim, E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai interagindo, na sociedade, e a gente vai, então, se construindo como pessoa, E esse é um processo que passa, inclusive, por uma interdependência, Então, é bastante complexo, a gente começar a falar disso, mas por que eu trago essa ideia de mundo da vida, Para a gente poder trabalhar um pouquinho, justamente a partir dessa percepção que a gente não deve separar o olhar de quem somos para o olhar pessoal para um olhar profissional, vamos dizer assim, Então, tentar trabalhar nessa unidade mesmo do que a gente é,
E aí, gente, nesse sentido, eu falo um pouquinho de mim, para vocês terem uma ideia como que não dá para a gente separar essas coisas, né? Eu fui fazer biblioteconomia na FAED, o DESC, isso foi em 2002. Primeiro fiz biologia um tempo e acabei depois indo para biblioteconomia. Eu já trabalhava em biblioteca, eu já era auxiliar de biblioteca, e assim fui me formar. E quando eu fui me formar, eu percebia que a biblioteconomia não era valorizada do jeito que eu gostaria que fosse, né? Porque a gente está inserida numa sociedade onde essa questão da centralidade econômica e das organizações, ela é muito forte, né? Por ser justamente uma sociedade capitalista, neoliberal. E quando a gente trabalha com uma área mais humanista, mais social, a gente não vê esse reconhecimento tão explicitamente, né? Então, eu achava que para ter a nossa profissão para ser reconhecida, o bibliotecário deveria atuar mais nas empresas, como gestor da informação, né? E nada contra a empresa nenhuma, mas já que ele estaria inserido num ambiente que busca competitividade, lucratividade, na minha visão, naquela época, é como se ele fosse ser mais visto, mais reconhecido, mais valorizado, olha só, né? E aí eu fiz o TCC, né, tomei gosto sobre isso, falei, bom, nessa época, eu já estava atuando como bibliotecária de uma grande empresa também, né, e aí eu fiquei com vontade de fazer mestrado, e eu pensei, bom, vou fazer mestrado sobre inteligência competitiva, que era uma área que me atraía, né, e aí cheguei no mestrado, fui ser orientanda de um professor, que chama professor Francisco das Chagas de Souza, né, que sempre estudou muito a questão da atuação profissional, a ética do profissional, né, e aí, a partir do mestrado, das disciplinas, das leituras que eu comecei a fazer, e da própria intervenção do professor Francisco, o professor Francisco é um professor que já está aposentado na UFSC, mas é um grande nome na biblioteconomia brasileira e catarinense também, gente, né? E o professor Francisco, ele é um verdadeiro mestre, né? Um verdadeiro professor, porque ele, mesmo com tanto conhecimento, né? E tanta vivência, tanta experiência, ele nunca tentou impor aquilo para mim, né? Ele generosamente e humildemente, ele foi me desconstruindo, né? Foi me questionando em algumas coisas para que eu mesma começasse a pensar, né? E a partir de algumas leituras, então eu acabei mesmo num processo de desconstrução total do que eu até então tinha como certeza naquela época. E acabei abrindo espaço, então, para as incertezas, e fiquei cheia de incertezas, né? E aí acabou que no final do mestrado, então, eu já estava defendendo um trabalho que era a respeito da ética profissional do bibliotecário que atuava em grandes empresas, né? Cujo resultado, né, mostrava que a ética da empresa, né, da lucratividade sempre prevalecia e que o bibliotecário, ele acabava também tendo uma atuação passiva, né, ética e politicamente, por pouco conhecimento sobre a importância da ética, sobre entender o que é isso, né, então, e também por causa do extremo mecanicismo que existem nas suas ações. Né? Então, o que eu digo por esse extremo mecanicismo? Né? A gente pode dizer aí que é um tecnicismo, mas a técnica é importante, né? Afinal, nossa profissão, a gente tem uma técnica, a gente tem que fazer, né? O que eu penso que é complicado não é o tecnicismo, é o mecanicismo nas ações, a gente reproduzir uma técnica sem refletir sobre essa técnica. Então, nesse sentido, quando a gente reproduz uma técnica sem refletir sobre ela, eu posso dizer que esse é o saber fazer, mas não é o saber agir, né, gente? Então, saber agir é pensar o porquê
por que eu vou utilizar, por que eu estou utilizando aquela técnica, aquela tecnologia, quais as consequências que esse uso tem, quais as implicações, né? Então, pensar a nível do porquê é muito diferente quando a gente vai pensar, gente, a nível do como, né? Como fazer, agora, por que fazer é outra coisa, aí a gente está no nível já do saber agir. Então, no final do mestrado, gente, a minha transformação, e que bom que nós somos seres que a gente está sempre nesse movimento de desconstrução e construção, né? Que bom que a gente não fica paralisado, né? Sempre na mesma ideia, né? Que bom. Que bom que a gente possa se permitir a fazer isso. Muitas vezes a gente fica, né? Em alguns setores da vida, em alguma questão específica, né? E é algo que é muito prejudicial para a gente, para as nossas relações, inclusive, né? Mas a gente se permitir, então, né? Olhar para esse processo de questionamento e de reflexão e de novos conhecimentos, né? A respeito do mundo, a respeito da vida, é muito importante, porque está inerente à questão da própria evolução humana, tudo isso, né? Então, já saindo, e aí acabou que eu saí do mestrado já tão diferente, que eu falava, nossa, não tinha nada a ver comigo querer pesquisar sobre inteligência competitiva. Mas, na época, gente, era a maneira que eu entendia que o bibliotecário iria ser reconhecido por isso, né? E aí, a partir daí, eu comecei a entender que não, né? Comecei a entender que o bibliotecário, ele teria que se aprofundar em questões muito importantes que se referem, né, ao saber agir. E, a partir disso, então, eu fui para o doutorado, né? Continuei sobre orientação, felizmente, continuei sobre orientação do professor Francisco, e aí eu comecei realmente a questionar, né, o sentido ético do nosso ensino, né? Para quem que nós, bibliotecários, para o que nós, bibliotecários, ou para quem nós somos formados, né? A quem nós servirmos quando a gente é formado, né? A gente atende às exigências das lideranças financeiras, né? Que trazem algumas características de perfil, de competências profissionais enfim, mercadológicas aqui, a gente atende a sociedade ou a gente atende a organização que a gente está trabalhando, né? Então, assim, para quem que a gente é formado? Então, isso começou a me instigar muito, né? E a partir daí eu comecei a desenvolver, então, as minhas pesquisas nessa área. Nesse meio tempo, passei no concurso da UDESC e já estou atuando lá na UDESC há 6 anos, né? Então, várias coisas aí foram acontecendo, né? Mas, de todo modo, sempre as minhas pesquisas, as orientações, né, que a gente faz, os projetos de pesquisa, de extensão, acabam sempre se girando em torno dessa questão da reflexão do saber agir, né? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, se eu tiver final de ano, né, a gente já não está mais com a cabeça 100%, ainda mais em pandemia, né? Então, né, se por acaso eu estiver falando de alguma forma que não esteja assim nítida, por favor, gente, perguntem, fiquem à vontade para interagir, tá? Então, pessoal, para a gente refletir um pouquinho dessa questão do saber agir, né, eu trago aqui realmente uma reflexão sobre o bibliotecário enquanto um ser ético e político, não é? O bibliotecário é um ser ético e político. Nós todos somos seres éticos e políticos, né? A ética e a política, elas não estão dissociadas da gente em nenhum momento da nossa atuação enquanto ser humano e profissional, né? A gente acha que ética e política é uma coisa,
totalmente separada, mas não. E quando eu falo política, eu falo aqui no sentido aristotélico mesmo, né? No sentido da polis, né? Do que é o bem para o coletivo, né? É o que traz uma ação que traga harmonia para o coletivo, né? E a ética também diz respeito a isso, a uma ação que produza bem, né? Para esse coletivo. Então, todas as ações que a gente toma, né, na nossa vida, nossas decisões, muitas vezes a gente nem percebe, tá, gente? Às vezes é muito inconsciente, mas tudo isso está embutido de uma dimensão ética e política, né? Então, profissionalmente, se eu vou resolver usar um determinado software de gestão de bibliotecas, né, nessa escolha, tem implicações éticas e políticas. Muitas vezes a gente nem percebe, né? Se eu vou, de repente, decidir que tipo de comida eu vou consumir, se eu vou privilegiar, por exemplo, a comida orgânica ou privilegiar, né, o comércio local para comprar comida, tudo isso também tem uma implicação ético-política, gente. Né? Se eu decido ir no mercadinho aqui da esquina em vez de ir no mercado grande, ou se eu decido no mercado grande, enfim, tudo isso existem, né, implicações ético-políticas, e a gente não percebe, porque todas as ações que a gente toma, todas as nossas ações, elas têm consequências. Toda e qualquer ação tem consequência, né? Então, nesse sentido, vamos pensar o bibliotecário também como um ser ético-político, o bibliotecário que está na sua ação, né? E que, na sua atuação, e que vai ter essas dimensões da sua atuação, ele não vai ter uma dimensão somente técnica, né? Ele tem, juntamente com essa dimensão técnica da sua atuação, ele tem essas outras dimensões que eu trago aqui. Uma coisa que a gente tem que lembrar, né, quando a gente pensa na missão do bibliotecário mesmo, né, é que o bibliotecário, gente, ele tem nas mãos dele um instrumento de democratização, não é, gente? Quando a gente trabalha com uma informação íntegra, né, olha só que importante aí a atuação do bibliotecário, né? A gente está falando aqui de ter em mãos um instrumento de democratização. Quem fala isso sobre instrumento de democratização é a Silvia Castrillón. Não sei se vocês a conhecem, é uma bibliotecária colombiana, né? Idealizadora das Biblioteca Parque. E ela tem, inclusive, eu não separei aqui, mas um livro como é que é o nome do título do livro? Que eu amo, é um livro bem fininho, o direito de ler e escrever. Todo mundo deveria ler esse mesmo, esse livro, gente, ele é maravilhoso, maravilhoso. Não é, Gé? Acho que eu comprei ele, Dani, depois de assistir a sua palestra no WebConcib, e eu fiquei muito assim. E eu estava com a disciplina de bibliotecas públicas escolares, e não fazia sentido não ter o livro, assim, tanto que ele chegou no de ler, porque realmente traz todo essa contextualização, como você diz, né, das nossas ações, né, e quando você fala, né, inicialmente, essa valorização da profissão a partir das organizações, né, o quanto cada um desses espaços, né, ele tem a sua valorização, né, enquanto biblioteca. Então, eu acho que é uma leitura fundamental, assim, porque nos dá muita base para que a gente possa se formar bibliotecário e atuar, assim. Então, é um livro incrível que eu sempre recomendo para os alunos em TCC também, porque faz muito sentido pensar a biblioteca, pensar a atuação a partir da fala, né, porque o livro é como se ela estivesse falando com a gente, né? Muito bom. É muito gostoso, né? Inclusive, esse livro eu conheci a partir da Ana Cláudia, da Ana, né? Nossa querida Ana, professora Ana da UFES, que quando fez a sua pesquisa com bibliotecas comunitárias, ela descobriu, né? A Castrillón, e aí a gente tinha um grupo de pesquisa com ela, professor Francisco, e a gente começou, então, a
a falar muito disso, né? E ela é muito pontual, né? Ela é maravilhosa, maravilhosa. Então, gente, a Castrillon, ela traz para nós ainda, né, que a nossa profissão e nós somos um intelectual, né, a partir do momento que a gente trabalha com processos intelectuais, né, então, assim, o bibliotecário, ele também é um intelectual, porque ele vai estar tendo que ter essa capacidade de mediação da informação, né, mediar a informação não é algo tão simples, né? Mediar a informação é a gente lidar com demandas discursivas e intelectuais, né? De diferentes pessoas, lidar com necessidades sociais, lidar com necessidades informacionais, né? Então, olha só o quanto a gente não se volta para pensar o quanto nós, bibliotecários, somos seres éticos e políticos justamente porque a consequência das nossas ações, elas envolvem a informação enquanto instrumento de democratização, essa mediação dos processos intelectuais, né? E, principalmente, pensar que a gente fala muito do acesso à informação, a disseminação da informação, eu gosto de trazer mais a palavra mediação da informação, né? E pensar que a gente não pode promover a desigualdade a partir do acesso ou da mediação da informação, porque isso também é um risco que a gente corre, né? A partir do momento que da nossa atuação, né? Então, a gente pode, sim, tá promovendo desigualdade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que olhar. Vocês conseguem imaginar algum exemplo, gente, de como, a partir da mediação da informação ou do acesso, coloca aqui até para a gente pensar junto, a nossa atuação bibliotecária, ela pode promover desigualdade? Alguém se arrisca aí a pensar ou dizer alguma coisa? Enquanto eles vão pensando, né, ou para escrever ou para falar, porque eu sei que tem vários alunos aqui que gostam de compartilhar, eu fiquei lembrando, né, durante a sua fala, Dani, quando a gente, até no momento que a gente está escolhendo, né, os tipos, as obras que vão compor uma biblioteca, né, a gente está decidindo o que vai estar à disposição das pessoas, né? Quando a gente promove eventos na biblioteca, porque eu acho que a biblioteca, ela completa a sua missão quando as pessoas estão nesse espaço trocando sobre informação, independente do que for essa informação, independente se as pessoas forem alfabetizadas ou não, mas quando a gente fala em construção do conhecimento, ela é com base na informação, mas é nessa troca também, né? Que não é só pegar uma leitura individual, mas a partir dessa leitura, a troca com outras pessoas, né, o questionário. Então, eu acho que é uma decisão quando a gente escolhe quais são as temáticas, né, quando a gente abre a biblioteca para esses outros espaços, é um fazer político também, né, de dar voz para as pessoas, para os grupos que fazem parte das comunidades, né, e o principal, acho que é um papel educativo, realmente, de que essas pessoas reconheçam o espaço da biblioteca como tal espaço, né, porque muito me vem como conhecimento algo distante das pessoas, os livros, o conhecimento é algo de intelectuais, né, de pessoas que saibam questionar, mas a gente está sempre nesse processo de construção, e eu acho que essa aproximação da sociedade é um fazer, né, político, e que vai nessa direção, né, que você traz de desigualdades, né, de tantas outras questões. Isso. Não sei se alguém quer falar. Deus comentou aqui, Dani, que estou adorando a professora Daniela. Li alguns escritos para fazer meu TCC e me fizeram refletir muito sobre a atuação política e ética envolvida na nossa profissão. Então, convido o Matheus, né, se ele quiser falar, compartilhar um pouco. Ele fez um trabalho bem bacana, né? Olha só. De TCC. E... ele está sem microfone, mas ele pesquisou sobre era o comitê de ética. Se quiser compartilhar na escrita, Matheus, eu lembro que eu só ouvi assim, mas envolvendo as questões da ditadura militar, também naquele período, o código de ética, né, ele estava construído mais ou menos nesse sentido. Então, o Raman também está por aqui, se quiser
falar alguma questão, Ramon, fica à vontade. Então, aqui o Matheus colocou a censura na ditadura militar e suas implicações éticas na profissão do bibliotecário. Então, eu vou falar um pouquinho, né? Eu sou bibliotecário da Biblioteca Pública aqui de Toledo, no interior do Paraná. Sou egresso da Chapecó, da primeira turma, com muito orgulho. E assim, uma vez eu escutei de uma amiga minha, porque eu também sou acadêmico de ciência da computação na Universidade Estadual, e eu acho que todo mundo deveria, uma vez na vida, participar de algum curso de extensão de alguma universidade pública, porque isso abre muitos horizontes. Você tem contato com pessoas de realidades totalmente distintas da sua, que abre assim a sua visão que você antigamente tinha e achava que era o seu mundinho ali, todo mundo tinha as mesmas oportunidades, e não é bem assim. A universidade pública te mostra que ela é o lugar para todas as pessoas. E uma vez uma amiga minha me falou, num desses congressos que a gente participa da universidade pública, que tudo que a gente faz na nossa vida, independente do que seja, é um ato político. Desde o momento que você fala uma palavra para uma pessoa ou que você apoia uma ideia, é um ato político. E a gente vê isso muito na biblioteca pública, porque a gente tem que sempre estar naquele jogo de cintura, a gente tem que estar a favor da população, mas também não pode estar batendo muito na mão que dá o dinheiro para a gente, porque senão a gente fica sem subsídio. Então a gente tem que sempre estar naquele dilema ético-político, sabe? É um pouco complexo isso, mas a gente tenta sempre levar a informação a todas as pessoas e trazer as pessoas que muitas vezes são marginalizadas para dentro da biblioteca, né? Porque a biblioteca pública, principalmente, é um lugar de todos. Acima de todas as outras bibliotecas, eu acho que a biblioteca pública é o maior símbolo de democracia que existe nos dias atuais, né? Que a gente pode tentar levar a informação para o andarilho, que vai ler o jornal, e a gente tem bastante aqui. Agora, nesse período de pandemia, a gente teve que suspender os jornais, mas era muito bacana, assim, ver o pessoal de rua mesmo, indo lá na biblioteca, ler jornal e ler livros, e às vezes eles ficavam incomodados, né, que algumas pessoas ficavam olhando torto para eles vinham perguntar para a gente se eles podiam, eu falava que pode ficar à vontade, o espaço é seu também. E eu acho que a biblioteca pública é o sinal de resistência, de democracia, e a gente tem que sempre deixar as nossas portas abertas aí para a luta, né? Com certeza. Ai, fico muito feliz de ouvir tua fala. Ramã? É assim que fala? Isso Fico mesmo. muito feliz, Ramã, de ouvir tua fala, porque é essencial, né? Esse olhar. Eu estava lembrando até que ano passado eu tive uma orientanda de TCC, a Thaís, e ela fez estágio na biblioteca pública, e ela... Não, mentira. Ela fez estágio numa biblioteca do tribunal. E uma vez ela entrou um morador de rua e ela viu ele sendo muito maltratado, sabe? E ela falou assim: ai, Dani, eu quero fazer o TCC relacionado a moradores de rua, né? Aí eu falei assim: bom, vamos olhar para a biblioteca pública, porque aqui em Florianópolis a biblioteca pública é no centro da cidade, né? Não sei se vocês conhecem aqui na Tenente Silveira. E vamos ver como é que é isso lá. E, paralelo, ela estava fazendo estágio já na biblioteca pública, né? E foi muito interessante, assim, porque alguns bibliotecários apoiavam, tinham esse pensamento como seu, e outros olhavam para aquilo como se fosse para aquilo, né? Para aquela pessoa, como se fosse um problema. E aí, qual a atitude que elas tinham? Em vez de trazer mais essa pessoa, né? Para dentro da biblioteca, né, e trazer e trabalhar, né, informação utilitária, trabalhar, né, com as necessidades sociais e informacionais desses indivíduos, ela ligava para assistência social para saber como encaminhar, né, transferindo como se fosse um problema, né? Então, olha só que exemplo de exclusão. Né? Então, é muito isso, a partir de como as nossas práticas não excluem, né?
Eu tive experiência, mas ao final eu posso falar um pouquinho para vocês, com um projeto de extensão nas penitenciárias, né? E aí um dia a gente foi ouvir os chefes de facções para eles falarem o que queriam ler e tal. E um deles era uma facção mais politizada, né? Tinha uma que falava, a gente quer Paulo Coelho, quer não sei o que, não sei o que lá, e de outra facção, eles eram mais politizados, ele falava assim, a gente quer que chegue aqui o Código Penal, porque não chega, e é direito deles, né? E aí a gente começou lá com a administração penitenciária, né? A dialogar, olha, o Código Penal não está indo, né? E falamos até com o juiz, o doutor João Marcos Buch, de Joinville, para ver se isso realmente, né? Ele falou assim, não, isso não pode acontecer, isso não pode, né? É um direito deles. E aí argumentei ali na penitenciária, né? Nessa penitenciária, mas não está indo, é um direito deles, não, não vai, não vai, olha, foi assim um parto até a gente conseguir, com o tempo, fazer com que isso fosse, né, então a gente tem esses embates muitas vezes, né, e cabe a nós, deixa eu só tirar minha gatinha aqui, cabe a nós a gente saber como lidar com isso, né. Então, eu estou lembrando aqui, ó, que a Gé falou assim, falou do Mateus aqui, né, que fala da ditadura, né, tem uma frase, uma citação, se eu não me engano, do Castro, que eu gosto muito, que ele fala assim, que enquanto lá todo mundo estava tava época hippie, né? Não sei quem mostrando os peitos, Brigitte Bardot, não sei o que lá, não sei o que. Os bibliotecários estavam preocupados com a catalogação e a CDD, né? Então, assim, o bibliotecário brasileiro, pelo menos, ele tem uma trajetória muito nesse sentido mecanicista mesmo, né? De não estar repensando sobre a sua técnica, né? Inclusive, quem sabe até, né, alimentando, né, não vamos generalizar, né, mas quem sabe até apoiando essa ditadura que aí estava, né, então a gente também, por outro lado, tem relatos de bibliotecários que escondiam os livros, né, da biblioteca, enfim, por causa da ditadura, mas, então, de diversas formas, a gente pode estar propiciando exclusão a partir do nosso fazer, né? E, às vezes, é muito sutil, às vezes a gente não pode nem estar percebendo isso, né? Então, eu trago muito aqui o que a Jéssica coloca, quando ela traz a biblioteca pública da sua disciplina, né, que ela diz, assim, da questão do debate público. A Castrillon também traz muito isso, né, da questão da gente incitar, né, essa autonomia cidadã, trazer para esse sujeito temas que possam ser temas formadores de consciência, né? A gente não dá consciência para ninguém, né? Mas a gente pode promover que esse sujeito desenvolva a sua consciência a partir de provocar crítica, reflexão, questionamento, né? Então, pensar numa ação que vai acabar colaborando na formação de sujeitos autônomos, né? Que vão ser contrários a essas posturas hegemônicas que a gente né, percebe na sociedade, né? Então, se a gente pensar aqui que a biblioteca, né, é um espaço de encontro, eu sempre digo isso, né? E querer ressignificar, inclusive, porque a gente tem muito a gente não, né? Mas acho que isso está mudando, né? Mas a gente vê muito aquela coisa do silêncio na biblioteca, né? Meu Deus, como o silêncio é cobrado nas bibliotecas, né? Até eu conversava muito sobre isso com a Cida Cel, que foi uma bibliotecária bastante atuante aqui em Santa Catarina, bibliotecária do tribunal, uma pessoa que trabalhou com memória, uma pessoa super bacana, até já um dia para trazer aí, para ela
tem umas falas fantásticas, sabe? E um dia a Cida Ciel estava falando, Dani, a gente estava conversando sobre isso, ela falou assim, Dani, uma vez eu vi uma bibliotecária que mandou confeccionar uma placa de bronze deste tamanho escrito silêncio, né? Olha só, gente, o tempo perdido nisso, né? E a gente quer ao contrário, a gente quer que a biblioteca seja um lugar com vida, um espaço de encontro, né? Um espaço que seja para olhar de outra maneira esse conhecimento, essa informação, inclusive para que a gente possa ressignificar o que é leitura e o que é escrita, né? Para não ficar aquela questão dessa intelectualidade erudita, né? Quando a gente fala intelectual, muitas vezes soa até arrogante, né? Porque a gente vê muito aquela questão elitizada, né? Da erudição, e acho que já passou da época da gente sair disso, né? Da gente trazer esse outro olhar, né? E esse outro modus operandi, vamos dizer assim, nas nossas ações, né? Então, gente, vocês já ouviram até uma música que o Criolo fez em cima da música Cálice, do Chico Buarque? É uma paródia, na realidade, né? Não sei se vocês procurem no YouTube, gente, e vejam, né? É muito interessante, porque ele fala assim que biblioteca é um lugar de gente tão sabida, e que os sarais acabaram invadindo os botecos, né? Porque olha só como que essa cultura toda da biblioteca, do silêncio, daquele lugar só para pessoas, não é um lugar do povo, né? E eu gosto muito quando o Roman traz aqui que a biblioteca é o espaço mais democrático que tem, né? Porque é para ser uma casa do povo mesmo, né? Então, aí também, gente, é bacana a gente trazer o Paulo Freire, né? Que o Paulo Freire também, quando ele fala, né? É uma leitura indicada para quem não fez, né? O Ato de Ler, que ele traz a questão das bibliotecas populares, né? Ele vai trazer que a biblioteca popular, deixa eu até pegar uma citação que eu quero ler aqui para vocês, eu acho muito bonita. Dani, qual música? É do Criolo, isso? Eu vou compartilhar aqui para o pessoal olhar depois. O link, a gente pode até pôr para assistir, é coisa rapidinha, se você quiser. Acho que dá um minutinho, um pouco. No YouTube, eu achei no... É muito incrível isso que ele traz nessa paródia, sabe, gente? Porque aí a gente olha e fala, meu Deus do céu, né? O que essa profissional de bibliotecários vem fazendo, né? Com as suas bibliotecas públicas. Agora acho que a gente está numa geração aí, né, que vem transformando isso. Né? Deixa eu ver se dá para cima. Ah, legal. Vamos ver. É essa, será, Dani? É aquela do lado ali, ó, Criolo 2. Ó, essa? Lá em cima. Sobe mais uma, Gé. Aê. Esse de 1,27. Pode pôr esse, ó. O trabalho sem levar um tiro. Voltar para casa sem levar um tiro. E às 3 da matina tem alguém que frita. E é capaz de tudo para manter sua brisa. Sarau tiveram que invadir os botecos, pois biblioteca não era lugar de poesia. Biblioteca tinha que ter silêncio.
de uma gente que se acha assim, muito sabida. Há preconceito com o nordestino, há preconceito com o homem negro, há preconceito com o analfabeto, mas não há preconceito se um dos três for rico, pai. A ditadura segue, meu amigo Milton. A repressão segue, meu amigo Chico. Me chamam crioulo, o meu vento só rap. Mas não existe fronteira para minha poesia, pai. Afasta de mim a biqueira, pai. Afasta de mim as biate, pai. Afasta de mim a coqueire, pai. Pois na quebrada escorre sangue, pai. Pai. Afasta de mim a biqueira, pai. Afasta de mim as biate, pai. Afasta de mim a coqueire, pai. Pois na quebrada escorre sangue. Então, eu acho muito forte, né, gente, porque se a gente for analisar aí, né, tudo que está aí nas linhas e nas entrelinhas do que ele coloca ali é uma típica atuação excludente do bibliotecário, né? A partir do momento, né, que a gente não acolhe, né, todas as pessoas, né, a partir do momento que a gente privilegia um agir, por exemplo, privilegia uma coleção que não vai contemplar as questões étnico-raciais, né, que não vai, a partir do momento que a gente vai utilizar, por exemplo, uma versão da CDD antiga, mas que tem homossexualismo, né, não homossexualidade, e ismo está classificado em doença, né, então, que a gente vê o homossexualismo classificado como uma doença, né, então, olha só, quantas coisas que a gente não pode estar praticando aí para causar essa exclusão, gente. Eu gosto muito depois vocês vejam mais para frente, tem até uma versão que o Chico grava para ele depois, agradecendo, assim, é bem interessante, mas eu até trago na epígrafe de um capítulo da minha tese o que o Criolo diz aí nessa paródia, porque eu acho muito forte isso, acho que dá um artigo, se a gente for analisar todas essas linhas aí, daria um belo artigo para a gente pensar nisso, né? Então, nesse sentido, gente, a gente pode trazer Freire, eu queria até trazer uma citação aqui, deixa eu abrir para vocês, né, que ele traz aqui para a gente, que o Paulo Freire, né, que a biblioteca popular, antes de tudo, é uma posição crítico-democrática, que prevê uma alfabetização e pós-alfabetização que impliquem em esforços no sentido de uma correta compreensão do que é palavra escrita, linguagem, as suas relações com o contexto de quem fala e de quem lê e escreve, compreensão, portanto, da relação entre leitura de mundo e leitura da palavra, e, portanto, a Biblioteca Popular como centro cultural, é um centro cultural e não um depósito silencioso de livros. É vista como um fator fundamental para o aperfeiçoamento e intensificação de uma forma correta de ler o texto em relação ao contexto. Então, olha que bacana, né? O Freire traz para a gente aqui, pessoal, que é a questão da leitura de mundo. Não adianta só eu posso continuar sendo analfabeta, mesmo sabendo ler e escrever, né? A partir do momento que eu não sou incitado, né, a pensar sobre aquilo que eu estou lendo, né? A partir do momento que eu não consigo atrelar esse texto em relação ao contexto, né? Então, a biblioteca, ela não é só um depósito de livro, né? A biblioteca é um lugar de encontro onde ela propicia que as pessoas, a partir das leituras, ela propicia leitura de mundo, ela propicia, incentiva e fomenta, né, que seja lido, que o texto seja lido em relação ao contexto, né? E a gente pode estar fazendo isso na nossa atuação quando a gente traz uma biblioteca dinâmica, que seja um local de encontro, de diálogo, de trazer debates, de trazer ações culturais, né? Expondo quadros, cartazes,
né, trazendo aí diversos pensadores, pesquisadores, pessoas da comunidade, inclusive, que estejam trabalhando de uma forma dialógica, né, com todo mundo, onde se tem uma roda de conversa, né, para que as pessoas também possam usar esse lugar, né, para isso. A bibliotecária ou bibliotecário, ele pode e deve estar promovendo isso, né, porque o bibliotecário, ele, melhor que ninguém, ele conhece sua comunidade usuária, vamos dizer assim, né. Então, assim, uma vez eu lembro que a gente estava debatendo numa aula de ética e eu perguntei para o pessoal, estava bem na questão que a gente ainda está, né, dessa polarização direita e esquerda, e eu perguntei para o pessoal assim, tá, vocês têm uma verba X na biblioteca pública que vocês ganharam para assinar um periódico, e aí vocês vão assinar um periódico aí comercial, que as pessoas leem, vocês fizeram uma pesquisa e apareceu ali Veja e Carta Capital entre os mais pedidos. Só que vocês só podem assinar um. E aí, vocês vão assinar Veja ou Carta Capital? Né? E aí, o que a gente faz? Né? Será que é essa questão do que a gente vai assinar? Será que a gente não pode querer trazer ali dentro espaços, oficinas, debates que tragam essa questão de alfabetização política? Também? Para que os usuários possam, né, enfim, estar pensando, inclusive, em outras revistas, né, que podem estar sendo aí assinadas, né? Então, a gente tem muito que a gente possa fazer, né? E muitas vezes isso parece um pouco utópico, mas não é. É um processo de construção mesmo no dia a dia, né? De envolvimento, né? De um centro de cultura, como o Paulo Freire diz, como um centro de troca, né? E principalmente de favorecer as vivências e as aprendizagens, né? Então, a gente estimular experiências, né, que tragam essas vivências a respeito dessas questões, né? Trazer isso, a mediação da informação, ela vai trabalhar muito essa questão, porque a mediação, ela é um processo dialógico, né? Então, a partir do momento que você, bibliotecário, está envolvido, que a outra pessoa que tem a necessidade da informação, ela também está envolvida nesse processo de mediação, a partir do momento que ela vai colocar as demandas dela, que ela vai trazer a história dela, né, e que você vai estar também naquele papel de compreender e naquela escuta sensível e ativa do que aquela pessoa está solicitando ali, está demandando naquele momento, né? Então, tudo isso a gente pode, eu penso que o Paulo Freire, ele fez tanto, né, gente, baseado sempre no espaço dialógico, né? Ele trabalhou muito com formação popular, né, com educação popular, sempre trazendo as pessoas num espaço de roda de conversa, de debate, onde as pessoas se ouviam, né, onde as pessoas debatiam, e a partir disso, né, saíam-se, então, os conhecimentos, né? Então, eu acho que a gente pode e deve, mais do que nunca, incentivar isso nos nossos campos de atuação, né? E claro, né, que o bibliotecário, ele também tem uma dimensão muito educativa, né, na sua atuação, né? Então, trazer essa dimensão educativa, não no sentido de transferir conhecimento, mas educativa no sentido mesmo de promover um espaço de diálogo e de construção de percepções, né, coletivas, né? E aí sim, isso vindo como uma prática que acaba sendo uma prática transformadora de realidade, né? Então, eu acho que a gente tem que ler muito Paulo Freire e aprender muito com ele,
para trazer isso para dentro das nossas bibliotecas. Sabe, gente, principalmente as nossas bibliotecas dentro de espaços públicos, ou bibliotecas comunitárias, ou bibliotecas escolares, as bibliotecas universitárias também, né? Eu penso que isso seria muito fundamental, né? Outro pensador que eu gosto, gente, também, que certamente vocês já devem ter lido sobre ele, né? Lido sobre ele, não, já devem ter lido, né? A Missão do Bibliotecário, que é o Ortega y Gasset, né? Que era um filósofo e sociólogo espanhol, que em 1935, no primeiro congresso da Federação Internacional de Associações de Bibliotecários, né? Da IFLA, ele fez a abertura do primeiro congresso, mesmo não sendo bibliotecário. E aí, nessa abertura, o Ortega y Gasset, a fala que ele faz nessa abertura dá origem ao livro que é A Missão do Bibliotecário, tá? Então, é uma leitura muito, assim, maravilhosa, e muito, acho que, básica e muito contemporânea para a gente, né? Porque o Ortega y Gasset, ele diz ali, né, na linguagem dele, para aquela época, né, que o bibliotecário, ele não deverá ser até hoje, né, ter a sua atuação como uma mera administração, ele fala bem assim, como uma mera administração da coisa chamada livro, mas que ele deve entender que é a função vital do que é o livro. Né? Não somente administrar esse livro, né? Não somente, hoje em dia a gente falaria na organização da informação, né? E aí eu sempre pergunto, né, para os alunos, para os colegas, quando a gente debate, se o trabalho do bibliotecário, o bibliotecário, ele trabalha para organizar a informação? Qual é o trabalho do bibliotecário? É organizar a informação? E aí eu penso, não, o trabalho do bibliotecário é atender as necessidades informacionais de pessoas, por meio da organização da informação. Claro que ele precisa organizar a informação, né, para poder atender essas necessidades informacionais. Mas o compromisso do bibliotecário não é com a informação. O compromisso do bibliotecário é com a pessoa. A partir de uma informação íntegra, né, a partir de uma informação que inclui, né, a partir de entender o que é essa função vital do que é o livro, né? Então, o Ortega y Gasset, ele foi muito feliz quando ele trouxe isso, né? E ele questiona muito, né? E aí eu trago esse questionamento, né? Então, assim, qual é o fim último da nossa profissão, né? Por que o bibliotecário existe na sociedade? Então, pensar um pouquinho isso, né? A partir do momento que a gente começa a pensar isso, a gente entra na questão de saber agir. Ninguém nasce sabendo agir. Acho que na faculdade a gente tem subsídios para pensar a nossa reflexão, para pensar a nossa atuação técnica, né? Mas são coisas que a gente tem subsídios, mas são coisas que a gente vai ganhando na vivência, né, e na experiência profissional, nesse mundo da vida, né, nesse mundo do trabalho, que a gente deve continuar em constante reflexão, né, para saber como agir, né, então esse saber agir, ele nem sempre ele vai estar dado, né, cada situação pode ser que tenham muitos desafios, né, nós temos muitos desafios aí, né. Então, nem sempre a gente sabe agir. Pode ver que saber fazer a gente sabe, né? A gente vai lá, busca um curso, faz uma pós, faz uma especialização, né? Busca um tutorial, vai fazer um curso da Associação Catarinense de Bibliotecários, né? Vai se especializar, enfim. Né? Agora, saber agir é justamente uma questão que ela deve estar norteando sempre os nossos pensamentos, né? Como eu ajo em relação, como eu vou agir em relação a isso. Dani,
isso me vem muito, né, quando você fala o saber agir, a gente sai de uma zona de conforto, quando a gente vai agir perante alguma situação, né? E eu queria trazer alguns pontos, tanto da tua fala quanto do Ramon, no sentido nesse espaço do outro, sabe? Acho que a gente vem muito de uma criação, até mesmo de uma cultura no sul do estado, não tenho muita... Eu não tenho base em questões de leitura, mas em algumas percepções, assim, né? Eu sou uma cidade pequena, de 7 mil habitantes, né? Eu fui estudar na UFSC, né? Como o Ramon coloca, universidade pública, e eu vi o quanto a diversidade era grande, né? O quanto muitas outras pessoas e culturas existem, porque a gente valoriza muito, além do o nosso posicionamento, a nossa cultura, e aquilo começou a me incomodar muito, assim, sabe? E eu percebi o quanto na universidade pública, e hoje eu olho para isso, e quando em algumas conversas com os alunos, em que o passar pela universidade é essa desconstrução para mim. Então, estar aqui no curso de biblioteconomia na EAD, sempre que possível, que eu possa, de alguma forma, oportunizar essa desconstrução, justamente por entender que vai fazer toda a diferença no agir nas bibliotecas, né? Da forma como a gente vai conhecer a cultura do outro, o espaço. E faz, acho, uns 15 dias, a Jaque está aqui nos acompanhando pelas transmissões, ela participou da construção, né, de um documentário, acho que dá para falar assim, eu vou compartilhar aqui com vocês o título, que é Mulheres na Agroecologia como uma alternativa de vida com pitangas rosa, né? Pitanga rosa. Isso me lembrou o reconhecimento da nossa cultura local, porque eu precisei sair, né, do meu local, ir para um outro espaço para ressignificar esse olhar também. Então, de que forma, né, a biblioteca pode contribuir valorizando, e para quem assistir depois, a Jaque comentou aqui, algumas pessoas compartilharam depois, que é muito da vivência dessas mulheres, e elas trazem, assim, o quanto a mulher, ela deixa o seu serviço de casa, os afazeres dela, para fazer parte de um grupo, para servir a comunidade, né? E eu vejo a biblioteca como um todo, como esse espaço, entendeu? De a gente levar essas discussões, né? A própria valorização, elas trazem a questão do machismo, de uma série de coisas que passa nesses ambientes, né, e que elas se fortalecem a partir desses grupos. Então, enquanto um olhar, né, enquanto bibliotecário, enquanto alguém que valoriza essa cultura, esse conhecimento local, sabe, eu acho que enquanto bibliotecários nós precisamos ter esse cuidado com esses conhecimentos regionais, com essa valorização, promover esse debate, né, e tem tudo a ver com esse trecho da música que você trouxe, né, desse lugar distante, né, então eu vejo a biblioteca como esse espaço de debate sobre essas questões, né, e o quanto, acho, estar na universidade, né, a própria atuação que a gente tem que ser baseado nesse saber agir, né, e aí muitas coisas eu queria compartilhar, que muitas vezes eu vi algumas situações que me desagradavam, mas eu não conseguia reagir, seja de preconceito, né, seja de várias coisas que aquilo me incomodava, mas eu não conseguia fazer nada, né, e me incomodava ainda mais eu não conseguir agir, né, mas é aos poucos também que a gente vai fazendo essa formação, não é, a gente vê uma pessoa agindo e você acha que aquilo é algo que acontece natural na vida dela, mas para quem ainda não se percebeu nesse processo, é uma construção, né, então eu acho que é perceber, a gente inicia ouvindo as pessoas, lendo, e aos poucos vai se apropriando do saber fazer e depois também do agir, né? Então, eu acho que é uma construção que eu convido, né, a quem está nos ouvindo, quem vai ouvir depois, né, a mesma aquela pessoa que é mais tímida, mais quieta, mas que tem esse processo de construção. Então, é muito legal te ouvir, né, e esse processo, né, de como a gente vai conduzindo, não se trata só das questões profissionais, mas é das nossas questões pessoais de vida também, né? Então, é um processo transformador estar na universidade, estar num curso para todos esses aspectos. Ai, fantástica a tua fala, Gé, fantástica, porque, nossa, você falou tudo, né? E é muito importante isso que você ressalta, né? A gente não sabe agir sempre, né? Não é uma coisa dada, né? Isso realmente é uma construção. E eu acho que essa construção, ela parte de entender, né, o local que eu estou inserida, né, as questões culturais, as questões econômicas, as questões políticas,
né? Porque isso vai nos dar uma base de argumentação para que a gente possa, inclusive as questões jurídicas, né? O próprio bibliotecário, né? Como o Ramon coloca ali, ele está numa biblioteca pública, então ele tem que ter uma atuação perante, né? Com quem vai as questões de recebimento de verba, né? Com a comunidade é outra, né? Às vezes tem alguns embates, né? Que a gente tem que muitas vezes também saber argumentar, né? Isso foi uma coisa que, para mim, foi um belo de um aprendizado, quando eu fui fazer o projeto de extensão com a penitenciária, porque eu fui com um grupo, porque se eu fosse sozinha e chegasse lá e falasse assim, quero ajudar aqui na biblioteca, eu não iria entrar, né? Então, foi toda uma articulação, né? Então, isso que é importante, quando a gente consegue compreender um pouco mais do contexto das coisas, econômicos, político, né, do contexto local, das questões jurídicas, das questões dos direitos, a gente sabe como utilizar o nosso conhecimento e como melhor agir, né? Então, para poder chegar ali, teve todo um grupo que se articulou com juízes, né, onde a gente apresentou uma proposta. Depois, né, o juiz comprou essa proposta, comprou a ideia, ele gostou, ele levou lá para o diretor da penitenciária, aí a gente, né, fez um termo de cooperação entre universidade, TJ, penitenciária. Então, é algo que foi sendo construído e amarrado a partir dessas argumentações, né? E claro que quando isso depois é implementado, e falando especificamente da biblioteca, como é que a gente consegue que, quando saía 20 livros, né, às vezes por ano, né, saía às vezes 20 livros, e num mês a gente conseguiu estar enviando ali 300 livros, né, não foi do dia para a noite, mas teve que ter toda uma construção argumentativa, né, que foi respaldada em toda essa rede que se criou antes, né? Então, a gente precisa realmente, na nossa atuação, e eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria abordar mais, nos cursos de biblioteconomia, que a gente tivesse uma disciplina que trabalhasse um pouco essas questões das articulações, né, que a gente faz, né, de entender questões, né, principalmente quando perpassa a administração pública, quando perpassa questões públicas, né, questões de legalidade, do direito, porque aí a gente pode estar continuando a lutar por um direito daquela pessoa, daquele educando que está em privação de liberdade, que é um direito de leitura, de informação, né, de ter acesso ao Código Penal, mas indo aos pouquinhos trazendo argumentos, né, sem estar, claro, partindo para um enfrentamento, né, ali, mas de uma forma baseada numa articulação legal, né, e dentro de todo aquele processo que foi sendo construído, né, e são espaços que vão sendo conquistados à medida que as coisas acontecem também, né? Então, eu penso que para nós, bibliotecários, que atuamos com áreas públicas, e mesmo bibliotecários que vão atuar com empresas, eu acho que a gente tem que saber, né, agir, né, nesse sentido de estar cada vez mais se respaldando a nossa bagagem, né, intelectual e de conhecimentos dessas áreas, né, quando a gente estuda sociologia, antropologia, filosofia, né, e a gente, muitas vezes, os alunos acham isso chato, né, não gostam muito dessas disciplinas básicas que a gente traz, mas, no fundo, são disciplinas que acabam também ampliando um pouco a nossa visão, nos deixando mais sensíveis para conhecer a estrutura da sociedade, né, e até mesmo para ter o que eu chamo de alteridade, né, alteridade, alter é outro, né, e quando a gente fala em alteridade, é você saber se colocar no lugar do outro,
é quase como empatia, né? Então, a gente saber ter alteridade, né? Poder se ver através do outro e poder ver o outro através da gente também, né? Então, quando você traz ali, eu depois quero ver esse documentário, né? Que deve ser lindo, né? Demais. Lindo, né? Nossa. Mas muito bem. Por que isso não pode ser exibido na biblioteca pública e por que isso não pode ter uma roda de debate, né? Trazendo as pessoas que participaram disso, né? Uma vez eu estava vendo uma reportagem da Ângela, é uma repórter bem famosa, que trabalha na RBS, mas uma repórter bacaníssima, assim, com uma visão do mundo maravilhosa, muito politizada, inclusive, que ela fez uma reportagem sobre feminicídio nas áreas rurais, no campo, né? E o feminicídio no interior de Santa Catarina. Nossa, Gé, assim, ó, eu fiquei pasma, porque o feminicídio é muito maior do que na cidade, né? Então, você ouve aqueles relatos daquelas mulheres, né, que apanham constantemente de maridos, né, que estão lá trabalhando na roça, que estão lá, que já não é fácil, né, já estão desgastadas pelo trabalho e apanham dos maridos bêbados, enfim, né, e muitas mulheres morrem e a gente não fica sabendo disso, né? Aí eu me questiono o que a biblioteca pública poderia estar fazendo, por exemplo, por essas mulheres, né? Que espaço que poderia, de diálogo, que poderia estar sendo aberto numa biblioteca pública ou comunitária para que essas mulheres se sintam um espaço de confiança para que elas possam trocar experiências. E isso é informação, né? Quando a gente fala, né, que o fazer do bibliotecário, ele está com essa pautado na informação justamente que atende essas demandas, né? E eu quero compartilhar com vocês uma parte que eu sinalizei aqui no livro da Silvia, que fala, quanto à biblioteca pública, os debates cidadãos realizados nos encontros mencionados levou à necessidade de que as bibliotecas sejam construídas a partir de projeto das próprias comunidades, que sigam a seus propósitos, que se convertam, né, em verdadeiros mecanismos de acesso à cultura letrada, portanto, que permitam democratizar esse acesso, o que significa chegar a toda a população e não de que maneira quase exclusiva a escolarização. Então, é muito bacana, né, pensar nesses projeto das próprias comunidades, né? Então, quando a gente traz tanto esse da agroecologia, nessas questões, né, de violência, são muitas vezes problemas sociais inerentes à realidade onde a biblioteca está inserida que pode ser, né, como um debate nesse espaço, né, levar as pessoas a pensarem, a refletir e melhorar a qualidade de vida, né, de tantas pessoas a partir desses espaços, né, que democratizam a informação. Então, acho que faz muito sentido, né, toda essa fala, né, esse saber agir, né, esse espaço que você traz muito nas suas pesquisas, Dani, na sua fala também, que eu queria muito que os alunos te ouvissem, que de alguma forma pudessem contribuir, né, com tantas outras disciplinas, enfim, informações que a gente tem, né. Então, estou muito feliz de estar aqui ouvindo, né, e, nossa, estou aqui surtando em pensamentos e reflexões. É um prazer, Gé, assim, né? A gente, quando fala, a gente também está pensando e refletindo mais, né? Então, é um prazer a gente estar... E eu também te admiro muito, né? Então, é um prazer maior ainda, né? Então, é muito bom a gente estar trocando essas ideias e, com certeza, dessa troca nascem coisas muito bacanas, né? Então, ideias muito bacanas, né? E a gente reforça ideias que devem ser aí, que a gente deve estar incluindo mais, né? E olha só que coisa bacana que você traz aí da Silvia, né? Porque nesse sentido, se a gente pensa em biblioteca pública ou biblioteca comunitária, né? Quem é o público da biblioteca, né? A partir do momento que a comunidade ela tem o direito de se informar, né? Quem é o público da biblioteca? São todos, não é só quem vai na biblioteca, né? Então, penso que a gente também a biblioteca tem que chegar naqueles que não vão na biblioteca.
sabe? Então, acho que eu estava... o ano passado, eu tive a oportunidade de viajar lá para o Ushuaia, né? Que fazendo a curvinha do nosso continente, ali na Patagônia, né? Argentina. E ali a gente tem... É uma cidade, assim, à beira-mar, né? E atrás já tem muitas montanhas, né? E é muito frio, tem muito gelo, neve nas montanhas, né? E, ai, que legal que você achou, Jé, aqui o documentário. Eu compartilhei algumas vezes no Face e fiquei muito tocada pelo vídeo também. Né? É isso mesmo. E aí eu fui na biblioteca pública ali do Ushuaia, e eu falei, nossa, eu vou lá ver essa biblioteca, gente, que estava andando ali, e uma biblioteca pública, e a cidade é bastante turística, então na avenida principal ali, uma biblioteca pública, beira-mar quase, e aí eu falei, vou entrar, a primeira coisa que eu entrei, já tinha ali aulas de yoga, não sei o que, já amei, porque eu amo yoga, então já cheguei, nossa, olha só, daí eu olhava ali, aula de um monte de coisa, assim, os cartazes, sabe, a biblioteca divulgando isso, e aí eu entrei ali, assim, a gente super bem recepcionado, né, e aí, né, fui não era uma biblioteca muito grande, né, mas fui no andar superior, onde tinha o acervo geral, e ali a bibliotecária estava lá e ela começou a explicar tudo, e explicar da cultura, né? Porque tem a cultura indígena daquela época também, ali, né? Que é o povo originário, vamos dizer assim, daquele local, né? Então, eles têm todo um acervo que contempla isso, essa questão cultural. E aí eu estava perguntando para ela como é que quem que frequenta, se dá muito turista, e ela falou, não, vem muita gente aqui da cidade mesmo, né? Eu falei, nossa, que bacana, e como que vocês fazem isso? Ela falou assim, não, assim, ó, quando é verão, né, eu fui no Ushuaia numa época de verão, então, assim, a gente tem ali 17 horas de sol, o dia amanhece às 5 da manhã e às 11 horas da noite, quase meia-noite, está de dia ainda, né? E o inverno é 6, 7 graus. Não, o inverno não, o verão é 6, 7 graus, é assim, né? É muito louco. Então, assim, o dia é muito aproveitado, sabe? E eles vão nas escolas, isso é uma biblioteca pública. Na realidade, lá chama Biblioteca Popular. Gosto muito desse nome, né? Então, eles vão lá nas escolas, apresentam a biblioteca, convidam as pessoas, as crianças para irem na biblioteca, a comunidade, e quando chega no inverno, ela comentou para mim que daí é o contrário, no inverno tem poucos dias, horas de sol, então a maior parte do tempo é escuro e é muita neve, muito frio, e tem muitos morros, né? Então, porque ali, assim, o rabinho dos Andes, né? Então, enfim, ela diz que eles têm um ônibus, que eles vão, então, lá para cima da comunidade, porque há essa dificuldade de sair justamente em função das condições climáticas, das condições demográficas ali daquele espaço, né? Então, olha só que interessante, né? Olha que concepção, né? Inclusive pensando nas próprias questões geográficas do espaço, né? E de como isso impede as pessoas de frequentarem a biblioteca. Então, isso me chamou muita atenção. Jé, eu estou falando aqui, não sei quanto tempo a gente tem, né? Nós temos mais um tempinho, podemos ficar mais uns 10 minutos. Tá, então, beleza. Se você quiser ir fechando a sua fala, Dani, com o que você tem para compartilhar, quem estiver em casa, né? Se tiver alguma informação, enfim, alguma pergunta também. Dani, eu sou natural do Rio Grande do Sul e nossa biblioteca pública é a quarta mais antiga do país. E isso acontece lá de turismo na biblioteca, das pessoas utilizarem, né? Olha Dani, só, você vai falar de qual curso você é? Não lembro de ser do curso de Bíblia, então se quiser compartilhar. Mas é muito legal, né, isso que o Daniel, processos gerenciais.
Olha que bacana. Estar atento a essa cultura local, a todo esse envolvimento do cenário, né, que faz toda a diferença na forma que a biblioteca vai ofertar, as atividades, enfim, eu acho que essa percepção é muito bacana do contexto. Exato. E aqui, assim, só para concluir a minha fala, gente, e até assim, né, eu digo aqui que a gente tem pessoas de outros cursos, né, mas isso que a gente fala da questão dessa dimensão ética e política da atuação não é só no bibliotecário, né? Então, que essa fala também possa se reproduzir aí para outras pessoas de outras áreas também estarem refletindo, né? Essa relação entre o saber agir e o saber fazer, né? Essa relação entre, né, a reflexão sobre a nossa ação, né, contemplando aqui uma dimensão ético-política, ligada, inclusive, à nossa prática, à nossa técnica, à nossa atuação, né, para que a técnica não se torne, para que esse tecnicismo que é inerente a todas as profissões, né, não se torne um tecnicismo mecanicista, simplesmente liga o piloto automático e vai. Daqui a pouco, se o mercado diz que eu tenho que usar um outro software lá e que eu tenho que falar hebraico, eu vou lá e vou fazer uma hebraico e vou aprender a mexer no outro software e deu. E eu não estou pensando o porquê disso. Né? Então, eu acho que isso fica, isso também, essa fala acaba também, né, sendo estendida aí para, né, o Daniel de processos gerenciais, né, então acho que ainda mais, né, processos gerenciais, assim, que envolve bastante as relações humanas, como na biblioteconomia, então acredito que a gente possa estender essa fala, tá, Daniel? E a partir desse momento que a gente contempla, né, esse bibliotecário, esse profissional, enquanto um ser ético e político, a gente pode estar praticando aí a nossa missão de informar, né, de uma forma íntegra, né, como quem pratica e como quem atende à sociedade, para além da ambiência de atuação que eu estou trabalhando naquele momento. Então, quando a gente pode ter essa possibilidade, eu gosto de chamar isso de ativismo pró-consciência, né? Então, por que não nós também agir, o bibliotecário exercer um ativismo pró-consciência, ou seja, quando ele é capaz de exercer a sua missão, né, social, com honestidade, né, essa missão que vai passar pela mediação de demandas discursivas, né, que respondem à necessidade de pessoas, né, ou quando, por meio de um processo comunicativo, o bibliotecário, de uma maneira ética e responsável, ele vai viabilizando que um determinado acervo de conteúdos, de pensamentos, façam sentido para aquele leitor, né? Então, trazer sentido também, né? Privilegiar essa relação entre texto e contexto, entre leitura e leitura de mundo, né? Trazer muito que a gente falou aqui da questão da alteridade, né? Então, criar esse espaço de empatia, de alteridade, e quando eu acredito que a gente, quando consegue fazer isso, a gente consegue, sim, tá ativando pró-consciência, ou seja, né, promovendo uma formação de consciência desse indivíduo que vá no sentido de uma autonomia, ou de uma autonomia cidadã, né, para que esse cidadão, ele tenha cada vez mais, a partir da possibilidade de se informar e converter isso em conhecimento, em experiência, em aprendizagem, que esse cidadão ele possa ser cada vez mais autônomo, né? Que ele, como diz o Paulo Freire, né? Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém, né? Então, que a gente possa ter a nossa própria autonomia para que a gente possa se situar no espaço onde a gente se encontra, seja para buscar um direito que é nosso, né? Seja para argumentar, seja para pensar nas eleições, por exemplo, né? Seja para ser capaz de ter uma competência crítica
para apreender a informação que a gente lê e que entenda que isso não é e entenda quando isso é uma fake news, quando é uma desinformação, quando é uma informação manipulada, né? Então, eu penso que quando a gente reflete e a gente pensa sobre esse saber agir, a gente também já está ativando pró-consciência, está promovendo também a autonomia cidadã da sociedade, né? Então, acredito que o bibliotecário, ele é muito importante, né, na sociedade, mais do que nunca, né, quando a gente está vendo aí muitas questões de informações, isso sempre existiu, né, mas quando a gente vê agregada aí ao processo político, econômico, social, né, as informações, as fake news, quando a gente vê isso acontecendo na área da saúde, como a gente vê numa pandemia. Então, eu termino aqui, né, essa fala deixando uma pergunta, né? Qual é a nossa responsabilidade enquanto bibliotecários na formação de um sujeito cidadão, na formação para que esse cidadão ele consiga ser autônomo, né? Será que nós, bibliotecários, a gente é assim? O que está faltando para a gente, bibliotecário, poder agir dessa forma com que a gente espere, dessa maneira com que a gente quer levar isso para o nosso interagente, né, para o nosso usuário? Tá, gente? Espero que essas falas... tem muita coisa que a gente podia estar falando aqui, né? Espero que essas falas façam sentido para vocês, espero não ter sido muito repetitiva, né? Mas acho que, já terminando mesmo, tem um filósofo que eu gosto de estudar bastante, que a gente tem até grupo de pesquisa sobre ele, que é o Wilhelm Flusser, né? E o Wilhelm Flusser, ele brinca assim, né, que ele dá umas alfinetadas nessa lógica cartesiana, né, desse penso, logo existo, né, e ele fala que assim, duvido, logo existo. Né? Então, vamos praticar a dúvida, né? E o questionamento sempre, que eu acho que a partir daí a gente consegue se abrir para novas possibilidades e ter uma atuação aí mais de alteridade, né? Seria isso, gente. Eu fico aqui ao dispor de vocês para a gente continuar aí a conversa. Enquanto você comentava, né, Dani, dos outros cursos também, eu acho que é mais do que na hora de a gente falar de biblioteconomia, falar de biblioteca em outros espaços e para outras pessoas, né? Porque quando a gente traz toda essa formação, esse entendimento da apropriação desse espaço, né? No decorrer da semana, muitos outros alunos irão passar por esse vídeo, acompanhar, né? O quanto se apropria desses espaços, né? Muitos vão ter filhos nas escolas, né? Qual é o direito, né, e o que isso oportuniza para as crianças durante a educação básica, né, o que é ter uma biblioteca, né, o que é usar a biblioteca pública enquanto direito, né, de que espaço é esse. Eu lembro de algumas colegas aqui de Chapecó, em que elas queriam promover um espaço, né, de fazer uma palestra, uma conversa com mulheres, elas acabaram alugando um espaço para fazer, e elas cobraram um valor para arcar com essas despesas de aluguel. Eu falei, gente, o espaço é a biblioteca para isso, sabe? Um espaço público que a gente pode conversar sobre tudo, né? Independente da temática. Então, acho que quando a gente traz uma palestra como essa, que é o conhecimento específico da biblioteconomia, mas que passa a ser um conhecimento geral para outros cursos também, propicia que essas pessoas possam se apropriar desse espaço também, né? E a gente acaba aumentando, né, a nossa visão, a forma de mundo, né, que a gente vai tendo essas relações também. Da mesma forma que os alunos da biblioteconomia muitas vezes têm né, palestras junto com eles com conhecimentos, né, que acabam sendo gerais, então essa troca é muito rica também, né, e que a gente possa cada vez mais se apropriar desses espaços, né, e pensar, você trouxe várias questões, acho que se aplicam a diversos cenários, né, para a gente questionar e que independente se é de instituições privadas, públicas, mas que cabe, né, essa reflexão, né. Adorei a sua reflexão final, acho que semana, né, lembrando de
de alguns tópicos que a gente conversou aqui, o próprio compartilhar, né, que a gente trocou diversos links, né, e eu acho que essa é a construção, né, e a ideia era trazer essa roda de conversa, né, para que a gente pudesse pensar sobre esse agir, né, que a gente possa usar as nossas ferramentas, todos os códigos, né, a própria gestão, né, que o curso traz muito essa questão da administração, então imagino de que, de fato, a gente possa, né, ser esse, ter essa atuação, né, condicionada a essas questões culturais, políticas também, que eu vejo que, enquanto área, a gente evoluiu muito, né, um pouquinho sobre a sua tese, que eu já te ouvi falando algumas vezes também, e não é nem há muito tempo atrás, né, eu entrei na UFSC em 2010, mas quando eu saí da graduação, eu ainda via muito essa, o que você... que curso você fez, o que é ser bibliotecário, muito ligado a gente organiza informação em todo aquele discurso, mas de fato sem uma apropriação política, né, e que foi a partir do contato com os profissionais, com quem estava atuando, a própria associação, que eu acabo instigando muito que eles participem, né, porque isso nos dá vivência e que vai construindo o nosso fazer, né, então acho que para os alunos que estão nesse processo de formação, se apropriando dos conteúdos ainda, como isso vai ser levado para a prática, sempre é um desafio, independente se o curso é presencial, é EAD, né, mas que é um grande desafio, mas que eles tenham essa percepção, porque eu acho que é um grande passo quando a gente tem consciência sobre essas temáticas, sobre essa atuação, né, o fazer aos poucos vai concretizando nas nossas ações, mas ter consciência, né, ter esse conhecimento, né, que é importante ter essas relações faz muita diferença, né. Então, eu agradeço, né, a sua disponibilidade de tempo, de estar aqui conversando com a gente, né, final de ano, sei que tem muitas atividades, né, na universidade, enfim, na vida, né, na vida como um todo, mas que foi muito proveitoso, também estou muito feliz em te ouvir, né, e eu acho que enriquece muito a forma como a gente olha para a biblioteconomia, que a gente se relaciona, né, com outros profissionais também. Então, obrigada pela sua presença, Dani. Se mais alguém, né, quiser, ou pelo chat, né, é sempre muito bom, né, esse retorno também, né, o que mais a gente poderia conversar também no decorrer da semana. Isso é mais específico para os cursos da biblioteconomia, eu estarei enviando um formulário de avaliação sobre as semanas de conhecimentos gerais, que aconteceram 4, né, com diversas palestras, para que a gente possa avaliar as temáticas, os formatos, o que é mais, né, atrativo, o que, enfim, contribui para essa formação também, para que a gente possa planejar, né, os próximos eventos no ano que vem, saber quais são as temáticas, né, de que forma a gente pode estar conduzindo esses momentos, né, de reflexão, de debate também aqui nessa semana tão rica. Então, desejo uma boa noite a todos e a todas, e aproveitem, né, para acompanhar as demais atividades da semana, e a gente vai ficando por aqui. Boa noite, gente. Obrigada. E obrigada, Jair. Parabéns pelo evento. Queria te parabenizar, né? E a universidade, né? E agradecer essa oportunidade de estar ativando para a consciência também, né? Obrigada e boa noite para todos e todas.